Olá, olá, salve, salve! Começando mais um episódio do Pod com Gente. É isso aí, eu, Viviane Massi, Lúcia Gadelha, estamos aqui nessa empreitada maravilhosa de trazer conteúdo, de trazer insights sobre comunicação e gestão de pessoas. E Lúcia, qual o tema do episódio de hoje? O tema do nosso segundo episódio é a capacidade de se comunicar. Ela é um talento nato do indivíduo, da pessoa, ou é uma habilidade, uma competência a ser desenvolvida? E aí, o que vocês acham? Responde pra gente nos comentários. O que você acha, Lúcia? O que você acha? Quando eu fui estudar, eu pensei logo na Gadelha Consultoria, nós fazemos o teste DISC, que é o teste de predominância de perfil comportamental. E são 4 perfis, que o teste se baseia, Pessoas, o analítico, o planejador, o executor e o comunicador. Então tem um perfil comunicador. Tem um perfil comunicador. Quais são? Repete pra gente. O analítico, executor, planejador e o comunicador. Você sabe que quando eu fiz o meu não deu comunicador, eu fiquei arrasada. Como que pode eu, uma profissional da comunicação, jornalista, o meu perfil não ter dado comunicador? Vamos fazer de novo, Vivi. Vamos fazer de novo. Você não fez comigo, com a gente. Vamos agendar. Vamos agendar rápido. Depois eu conto o resultado pra vocês ou não, tá, gente? Depende. Isso. Não posso comprometer a minha carreira. É verdade, é verdade. Vamos fazer. Eu mesma vou fazer. Não vou nem, Não vai ser ninguém do meu time. Eu vou fazer o seu DISC. Então tá bom, vamos agendar. E aí, eu pensei em inserir o DISC porque o comunicador é um dos perfis predominantes, até pela nossa cultura Brasil, Nós somos expansivos, comunicadores, extrovertidos. Nós temos essa habilidade predominante da nossa cultura. O que nos leva a pensar de forma errônea que pessoas que se comunicam bem somente são pessoas extrovertidas, falantes. Então, a minha resposta é que os dois. Pessoas já têm uma predisposição para se comunicam bem desde criança, são líderes, reúnem os amigos, são persuasivas com os pais. Então, aquelas pessoas que já têm uma habilidade de se comunicar. Mas a comunicação não é somente a oratória, A capacidade também tem outras habilidades que se desenvolve ao longo de uma carreira, de uma vida. Por exemplo, o conhecimento, a experiência que se adquire, a empatia, que nós falamos muito no primeiro episódio, a escuta ativa, a capacidade de saber ouvir. Então, essas competências, essas habilidades, elas se desenvolvem. Concordo. E aí, Vivi, qual é a sua? A gente não combinou, tá? E eu coloquei a mesma resposta da Lúcia, eu coloquei os dois. Estamos na sintonia. Porque, assim, é óbvio que algumas pessoas nascem com talento para se comunicar melhor. Algumas pessoas, elas têm as características, de personalidade, como você disse, são mais extrovertidas, são mais comunicativas. O meu filho, Antônio, por exemplo. Meu filho Antônio é relações públicas, assim, ele gosta de falar, ele gosta de estar. Naturalmente, as pessoas mais comunicativas são os líderes. Sim. Não que sejam bons líderes, eu acho que isso é importante, porque às vezes você se comunica bem, você fala bem, mas você não tem uma coisa, ser um bom comunicador não necessariamente é ser um bom líder, mas isso a Lúcia depois pode até explicar. Mas o que eu quero dizer é que, na minha opinião, você pode ter o talento da comunicação, você pode não ter e desenvolver, ou você pode ter e melhorar e desenvolver ainda mais. Então, a minha resposta, assim, para isso, é os dois. Você pode tanto desenvolver ou ter e tal. Só que aí, Lúcia, eu até coloquei uma provocação aqui, a gente está falando aqui, comunicação é uma habilidade que sim, pode ser desenvolvida. Então, se você está assistindo e quer melhorar sua comunicação, fica até o fim que você vai entender por que a gente está falando isso. Mas eu queria que você, que é a profissional de gestão de pessoas, explicasse pra gente a diferença entre habilidade e competência, porque eu acho que tem diferença, não tem? Entre habilidade e competência? Então, os temas hoje estão... essas duas palavras são muito interligadas, Mas a habilidade ficou mais relacionada às habilidades comportamentais.
né? Que são essas habilidades De natas. saber se comunicar melhor, de ser claro, de ser objetivo, é isso. De serem pessoas, como a gente deu exemplo, como você deu o exemplo do Antônio, desde criança, mais persuasivas, então são habilidades, né? Então, trazendo para o mercado farma, por exemplo, vamos supor um balconista. O balconista está ali no balcão. Quando ele está se comunicando com aquele cliente para explicar um produto, a forma como ele explica, as palavras que ele escolhe, o olho no olho, o saber ouvir aquele cliente, a gente está falando de uma habilidade de comunicação. E a competência que ele tem é a informação técnica sobre o produto, seria isso? Sim. E aí a competência, aí a gente retorna na habilidade, porque a competência para ele, ótimo esse exemplo, ele está no balcão, então, como você disse, ele tem a habilidade de se conectar com o cliente, ele é empático, ele pratica a escutatória, que foi uma coisa que a gente falou no episódio anterior, da escutativa, da escutatória, assista para você entender o que é. Então, ele já tem essa predisposição, né, para se comunicar bem. Agora, a competência técnica, né, é o conhecimento de medicamento que ele precisa atualizar continuamente, né? E hoje a gente também usa a competência para falar da competência técnica e comportamental, né? A gente também utiliza esse termo, competência, para falar da competência técnica, que é a que a gente adquire em sala de aula. Vamos dar o exemplo do farmacêutico, que é muito comum, né? Por exemplo, farmacêutico. A competência técnica, ele fez a graduação, estudou farmacologia, então, tecnicamente, ele está preparado para se comunicar, para ser o responsável técnico da sua farmácia. Mas ele também é responsável pela assistência farmacêutica. Ele também precisa treinar os atendentes que estão na farmácia, disseminar o conhecimento. Então, ele precisa ter a habilidade, a competência técnica e a comportamental, de empatia, de ouvir o consumidor, de se colocar no lugar do outro, de ter um real interesse. Isso é assistência farmacêutica. Então, ele vai precisar se comunicar de forma técnica e comportamental. A gente vai precisar praticar muito a escutativa. Muito. Estou pensando aqui agora no farmacêutico que faz atendimento clínico, atenção clínica, né? Como ele precisa praticar a escutativa. Sim. Muitas vezes, esse consumidor sai do consultório e ele não teve essa atenção do médico. A gente sempre dá esse exemplo. E aí, voltando para as competências... Aliás, os médicos precisam muito fazer treinamento sobre como melhorar a comunicação com seus pacientes. Fica aqui a dica. Isso mesmo. Excesso de objetividade, a falta do olhar. Então, muitas vezes, assim, tecnicamente, um exemplo do médico. Aquele médico vai a congresso, ele se atualiza. Então, tecnicamente, né, ele é um médico renomado, ele está ali. Mas aí o paciente não interage, não faz perguntas, não olha no olho, não enxerga a pessoa. Então a pessoa chega na farmácia como? Chateada, entristecida, descobriu que é diabético, descobriu que é hipertenso, tem um doente na família, né? Então esse farmacêutico vai precisar acolher. O que acolhe? É o atendimento humanizado. A gente até fala muito isso nos treinamentos, Vivi. A venda, né? Vamos falando de farmácia, que é o segmento que a gente atua bastante. A venda, ela é consequência desse atendimento humanizado. Então, assim, gente, dica. Tem que focar na venda, porque é a prosperidade do seu negócio, da sua farmácia. Mas essa humanização, ajudar o time, estimular o time a se conectar com as pessoas, seja o colega de trabalho ou seja o consumidor, é o que faz a diferença no negócio, né? Porque eles compram na mesma indústria, os mesmos distribuidores, né? O exemplo da farmácia que a gente está dando. Mas é o time que comunica a cultura da empresa, da farmácia para o consumidor. Então, é muito importante, aí já estou indo aqui para o nosso próximo tema, Vivi, que é se comunicar atualmente. Por que é tão relevante, né? Quais são os benefícios de uma pessoa? Qual é o ganho de se comunicar bem? Primeiro, a gente falou no episódio 1, a construção de bons relacionamentos pessoais e profissionais. Porque um bom relacionamento, ele inspira confiança e faz a gente se conectar. Segunda dica, aumentar a autoestima e a autoconfiança. Porque se eu tenho autoconfiança, eu me entendo, autoconhecimento, e aí eu tenho mais empatia com o outro. E aí, gente, eu não podia deixar de citar esse livro. Nossa, também não li, Lúcia. Daniel Goleman.
Psicólogo americano, ele que criou o conceito da inteligência emocional. Esse livro foi lançado na década de 90. Foi um dos primeiros livros que eu li. Mas eu não li, mas eu sei que esse livro fez muito sucesso. Muito. É atemporal esse livro. É atemporal, Vivi. ainda faz muito sucesso. Faz. Porque é um tema que entrou muito... né, no mundo corporativo, a gente precisa da inteligência emocional para se comunicar bem. Por quê? Porque a base da inteligência emocional é a gente saber lidar com as nossas emoções. E aí faz sentido, porque se você estiver com muita raiva, como você faz uma boa comunicação com muita raiva? Sim. Então, o autoconhecimento, a autoconfiança, para ajudar a gente nesse entendimento. Se eu me conheço, se eu sei os meus limites, se eu tenho entendimento de lidar melhor com as minhas emoções, né, e neutralizar, e canalizar, eu vou ser mais empático com o outro. Eu vou ser mais... eu gosto até muito de uma palavra, Vivi, que é compaixão. Porque aí é uma palavra que a gente pode utilizar na nossa vida e no ambiente corporativo, né? A gente ter compaixão, eu também falo assim na minha área, gostar de gente. Acho que inteligência emocional é a gente se entender, né? Lidar com as nossas emoções, mas também gostar de gente. Isso se ensina, né? Isso a gente faz na nossa consultoria. Gostar de gente, mas gostar de gente, estou aqui pensando, é possível quem não gosta passar a gostar de gente? Tô filosofando, tá, gente? Eu não joguei essa pergunta assim, não sei. Mas foi bacana. Porque eu utilizo muito para mim, né? Assim, eu gosto de gente também trabalhar com pessoas. Então, como que a gente avalia isso? Nos processos seletivos. Nos processos seletivos, a gente avalia mais as habilidades, as competências comportamentais do que as técnicas. Porque as técnicas, elas são passíveis de treinamento. Um atendente de medicamentos que está 3 anos no balcão, né? O outro está 20. O que está 20 anos tem uma experiência muito maior, mas o que está 3 anos vai aprendendo. Agora, gente, uma habilidade comportamental, por exemplo, remeter, gostar de gente à empatia, né? A querer se conectar com o outro. Se passa isso no processo seletivo, e às vezes, Vivi, a gente não dá muita atenção no momento de contratar. E aí, se contrata errado, vai gerar vários problemas lá na frente. Mas aí vamos trazer aqui para o tema, que é habilidade, inclusive no nosso episódio fala sobre a capacidade de se comunicar, talento ou habilidade desenvolvida. Num processo seletivo, se, por exemplo, quem está fazendo o processo seletivo para farmácia identifica que aquela pessoa não tem... Aí eu estou fazendo uma pergunta para quem faz processo seletivo, tá, Lúcia? Sim. O profissional, na entrevista, você identifica que o profissional não tem uma boa habilidade de comunicação, tem o conhecimento técnico. Vale a pena contratar esse profissional? Porque se a gente está dizendo que a habilidade de comunicação pode ser desenvolvida, vale a pena investir nesse profissional? Então, aí tem vários fatores. Se é uma vaga, né? Se é uma vaga, por exemplo, vamos voltar para a farmácia. Recém-formado, né? Aliás, assim, deixa eu responder diretamente a sua pergunta, Vivi. Se tem um alto grau de comprometimento, se não apresenta, né, as competências inerentes ao cargo, as comportamentais, é um risco muito grande contratar. Entendi. Mas o que as empresas fazem às vezes? Contrata, tô sem tempo, tem que, né, preencher essa vaga. E aí acaba não tendo esse olhar para o comportamento. E aí depois aquela queixa. Puxa vida, né? A pessoa era de uma forma, passou período de experiência. Não, a pessoa é a mesma. O olhar é que tem que ter esse olhar no momento que a gente contrata, sabe? Eu acho que é o seguinte, essa questão da comunicação, né? De você ter habilidade ou não ter habilidade, se você tá aqui nesse podcast, é porque isso te incomoda. De alguma maneira, de você que está assistindo, ou no seu ambiente de trabalho, ou na sua vida pessoal, ou na farmácia, ou com alguém, provavelmente você já sente que você não está se comunicando muito bem em algum momento. Então, aquilo já chama a sua atenção. Tudo começa por um processo de autoconhecimento.
Se você não se conhece, você não consegue produzir mudança, porque a gente só muda a partir do momento que a gente conhece. Então, primeiro, você precisa olhar para você, perguntar para outras pessoas que convivem com você, se elas entendem você, se elas acham que a sua comunicação é clara. Você pode perceber isso, pode pedir feedback da sua própria equipe. Sim. Né, sim. Lúcia? Olha, vocês entendem o que eu falo? O que eu falo, o que eu peço, chega como para vocês? Porque enquanto você não passar por um processo de autoconhecimento, você não pode fazer um planejamento de mudança, de estudo, Sim. de um curso que você queira fazer. Então, a minha dica aqui é, não se assuste. É lógico que num processo seletivo, muitas empresas eliminam candidatos que não foram, e a gente vai dar dicas mais à frente, eliminam candidatos que não foram bem no aspecto da comunicação. Isso é fato, ok? Mas tudo bem, você vai ter outras oportunidades, e se você se autoconhecer, você tem a chance de com este podcast, sim, e com outros, com livros, com cursos, de aprimorar a sua comunicação e de desenvolver essa habilidade, Lúcia. Você concorda com o que eu tô falando? Você quer acrescentar Super concordo. Inclusive, o que você está dizendo, o autoconhecimento, ele ajuda as pessoas a alcançarem seus objetivos com mais fluidez. Né? Então, assim, super concordo com a fala da Vivi, porque esse autoconhecimento, ele ajuda no alcance dos objetivos. É muito comum, às vezes, assim, pessoas na gestão de carreira levarem muito tempo. Às vezes, assim, começa uma graduação, para e começo outra, e aí eu tenho dificuldade, né? Do tipo, puxa, já tô lá na faixa dos 30 anos e não consegui ainda identificar qual é a carreira, né? E isso vai esbarrar em que processo? Na construção ali da sua prosperidade, do alcance dos seus objetivos. Então, o autoconhecimento é até para que a gente tenha uma gestão de carreira bacana no sentido de uma construção. E aí é importante o que você falou, a rede de relacionamentos, né? Quais são as pessoas também da sua confiança que você pode estar sempre validando a sua comunicação, a forma como você está conduzindo a gestão da sua carreira, que é isso que no final vai decidir, né? A sua prosperidade, o alcance dos seus objetivos, isso é muito importante. E aí, gente, autoconhecimento, lembrando, né, que é sinônimo da inteligência emocional, é saber lidar com as emoções, reconhecer as emoções. Eu acho, Vivi, que a gente até pode falar de um filme que recentemente estava assim muito Divertidamente. Né? E ali eu convite. Eu vi o primeiro, e meu filho foi ao cinema, viu o primeiro e viu o segundo. Eu não vi o segundo, não sei se você viu o segundo. Você viu o segundo? Porque é um tema que me interessa muito, né? Porque tem muito a ver com a minha área. Então, esse gerenciamento das emoções, ele é importantíssimo para que a gente reconheça e se coloque não só na vida, como no ambiente corporativo. E lidar bem com as emoções impacta diretamente na forma como a gente se comunica, na forma como a gente é percebido pelo outro. Um exemplo que eu lembrei agora é quando a gente faz muitas vezes as mentorias, as pessoas têm uma certa timidez, né? Diz assim, Lúcia, é muito difícil a gente se autoconhecer. E aí eu digo, não é difícil, é porque não tem ainda o hábito. É muito importante você se conhecer. Então, assim, até culturalmente, os países ocidentais não se estimula o autoconhecimento. Não, porque fazer um processo de autoconhecimento, né, pressupõe você investigar quem você é. Sim. Investigar quem você passa por você receber críticas, coisas que as pessoas não sabem fazer. Né? Então isso já é difícil para todo mundo. Então você se colocar naquela posição de vulnerabilidade, porque quando você pergunta para o outro se o outro entendeu o que você disse, se o outro... Eu passei por isso recentemente. Eu tô produzindo um e-book. Sim. Sobre redes sociais, farmácias nas redes sociais. Estou trazendo para esse e-book as minhas impressões, as minhas reflexões do que eu acho que as farmácias estão fazendo de certo e o que estão fazendo de errado. E eu tenho um mentor e eu mandei esse e-book para o meu mentor. Eu trabalho com comunicação, eu tenho um processo de autoconhecimento há muitos anos com terapia e tudo mais. E quando esse mentor disse assim para mim, esse meu grande amigo mentor disse assim para mim... Vivi, li o seu e-book, a gente pode combinar um horário para conversar? Eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, ele não gostou, ele vai fazer um monte de crítica, porque se ele tivesse gostado, ele ia só falar que tá maravilhoso pro WhatsApp. Você vê, olha só,
Isso já provocou uma certa ansiedade em mim, porque a gente não está habituado Sim. a estar numa posição vulnerável e ouvir as críticas do outro. Sim, sim. É difícil demais passar pelo processo, mas uma vez que você vence o processo de autoconhecimento, fica mais fácil. Eu falei para uma amiga minha, falei até ontem, eu falei, Tati, eu já sei, já conheço todos os meus defeitos. Já sei, já reconheço os meus defeitos. Agora eu tô no processo de o que eu posso fazer para melhorar, acolher, e para evoluir, né? Aí. Me aceitar, mas também evoluir. Então, é um processo de aprendizagem. E assim você vai fazer com a comunicação. Sim. Entenda quais são suas dificuldades, né? Eu até coloquei aqui 3 maneiras de você desenvolver a habilidade de comunicação. A primeira delas, já falamos aqui, é conhecer as suas próprias limitações, ter o autoconhecimento. A segunda é buscando a ajuda de outras pessoas e estudar. Tem livros para isso, eu quero recomendar 2. Esse aqui, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, que é do Dale Carnegie, que é muito bom. Esse eu li. Tem esse também, que é do mesmo autor, eu tô numa fase bem dele, assim. Então, estude bastante, busque ajuda, busque cursos e praticando sempre. Tem uma psicóloga, sugiro que vocês assistam a palestra dela, ela se chama Amy Cuddy. Ela fez uma palestra maravilhosa no TED Talks sobre... Ela tem uma tal da pose do poder, que se você está inseguro, você já chega e já faz a pose do poder, né? Do super-homem, da Mulher Maravilha, que isso para o seu cérebro é ótimo. Sim. E ela disse uma frase que eu acho maravilhosa, que remete à prática, ao fazer. Ela diz, não finja até conseguir, finja até se transformar naquilo que você quer. Que bacana. Maravilhoso, Sim. né? Então é isso, de tanto você fazer aquilo, né, praticar, se comunicar melhor, você vai conseguir se comunicar melhor. Você vai desenvolver aquela habilidade. Sim, e até acho que a gente exercitou um pouco isso, Vivi, no nosso projeto, né? Porque uma dica que eu anotei aqui é muito, muito parecida com a sua, né? Estudar sobre o tema que vai ser apresentado. Vai ser apresentado na escola, foi na meu empresa. quarto, eu não falei, amiga, mas foi meu quarto ponto. Preparando-se com antecedência. Ninguém tem que ir de improviso para lugar nenhum, desculpa. Não, é isso mesmo. Até o improviso é ensaiado. Sim. Olha essa frase no seu computador. Até o improviso deve ser ensaiado. Isso. Então, você que está assistindo a gente e que vai fazer uma apresentação, seja na faculdade, seja na empresa, estuda, se prepara. Tenha confiança, que é um dos primeiros itens que a gente coloca, mas o excesso de confiança pode te deixar vaidoso. E aí o excesso de confiança, o que faz com a gente? Coloca a gente numa posição de, né, já sei, já domino. E aí a humildade de estudar, ó, como eu e Vivi fizemos aqui, ó. Muitas anotações, muitas páginas. Não é fácil, não. Por quê? Porque a gente pratica o que a gente fala. Então é muito importante estudar. Eu brinco até, Vivi, que eu quero ter 90 anos e vou continuar estudando, sabe? Porque requer bastante humildade, né? Pra gente se comunicar. Com certeza, né? O aprendizado ele é até o fim da vida, gente. Isso aí é... Lúcia, eu coloquei um ponto aqui no roteiro. A gente falou um pouquinho sobre isso no primeiro episódio, né? A gente tem, como eu disse também, um mercado de farmácias majoritariamente de independente, que são farmácias pequenas, equipes enxutas, né? Mas por que a comunicação é tão difícil nessas empresas pequenas, Lúcia? Se o grupo é menor, se são poucas pessoas, por quê? E tem tanto problema de comunicação nessas empresas pequenas, Lúcia? Eu fico pensando muito, a gente estava falando de autoconhecimento, Vivi, e aí eu penso nas hierarquias. Porque numa empresa, esse exemplo da empresa pequena que você trouxe, quando as pessoas podem se comunicar, quando eu falo da confiança, é o seguinte, eu vou falar algo e aquilo não vai ser usado contra mim. Eu posso expressar na empresa, na minha empresa. Tô entendendo o que você tá querendo dizer. A minha opinião, se eu discordo, se eu concordo, né? Claro que a gente sempre orienta, olha, discorde de uma maneira polida, correta, tem uma hierarquia. Mas um espaço em que as pessoas podem se colocar sem o receio de serem penalizadas. Então, Vivi, em RH, eu ouvi isso ontem. É assim, Lúcia, eu tô falando isso para você que é do RH.
Mas essa opinião, Ela não quer falar por fora. Ela não confia para falar. Então, é uma fala recorrente, que a gente ouve muito nas mentorias, porque a mentoria é um ambiente individualizado, então as pessoas se colocam muito mais. Então, Vivi, a percepção que eu tenho é que o que a gente falou no primeiro episódio, muitas vezes a empresa se coloca como uma empresa, né, que tem uma gestão de pessoas que é humanizada, e aí na prática, quando a gente vai ouvir o colaborador individualmente, a gente entende que ele tem medo de perder o emprego. Ele tem medo de falar o que ele pensa. Então, isso acaba impactando na forma como ele se coloca. E aí, na hierarquia, muitas vezes, esse liderado fala o que o líder quer ouvir, o que a empresa quer ouvir, muitas vezes, porque o líder não pratica o autoconhecimento. Então, ele acaba não tendo uma percepção aguçada de por que meu time tá se comportando dessa forma, né? Por que a comunicação... Um exemplo clássico é assim, na farmácia. O turno da manhã e o turno da tarde. Então, às vezes, o líder do turno da manhã se comporta de uma forma. O líder né? Então, não há uma identidade padrão na empresa. Eu brinco, digo que são duas empresas em uma só. E esse problema só aumenta, por exemplo, quando o empresário ele tem 5 unidades, 10, 20, né? E aí o problema só aumenta. Se ele não consegue fazer uma comunicação com uma loja... Né? E se ele já não inicia o processo de estruturação dessa comunicação nesta loja, como será na expansão? E aí, quando acontece o contrário, também é muito bom. Eu tenho um cliente que ele está se organizando para expandir, para crescer. Atualmente, ele está com 5 lojas. E aí, ele tem um olhar para a gestão de pessoas. E ele disse, né? Ele contratou a gente, ele disse, Lúcia, eu só vou crescer, né? Quando os meus processos estiverem definidos, quando o meu time, os meus líderes estiverem preparados. Então, a partir de 2025, segundo semestre, eu retomo. E aí, assim, é fantástico essa visão empresarial de que, para eu crescer, eu preciso... Aí me remete o esporte, assim, sabe? Para a apresentação, para o jogo ser bacana, o tempo que se leva... preparando, treinando, de disciplina é longo. Então, gente, seja para se comunicar de uma forma efetiva e para gerir bem pessoas, tem que se planejar, tem que se organizar. Isso requer processo, não é algo que se faça assim, não tem milagre. Quem fala muito de processo é um palestrante, um farmacêutico, um consultor, meu amigo, inclusive... Eu nunca sei se eu já comentei, o Marcelo Christian, você conhece da Desenvolva Consultoria? O Marcelo, ele tem um trabalho muito bacana, focado em processos também. Ele fala muito isso, né? De que tudo precisa ter um processo. E olha que legal, gente... Quando você pensa na estrutura de um processo, o processo é um POP, né? Sim, é como você vai fazer aquilo dali. Então, se você está na farmácia e como você vai definir um processo de, por exemplo, deixa eu pensar, recebimento de mercadoria no estoque. Você tem um processo para aquilo. Você escreve para o seu funcionário, isso não é burocracia. Tá? Você escreve para o seu funcionário o passo a passo para ele receber aquela mercadoria. Concorda comigo que esse POP faz parte de uma comunicação eficiente e eficaz? Porque eficiência e eficácia são coisas diferentes. Eficiência diz respeito ao processo e eficácia ao resultado. Então, se você tem processos, a gente está falando de comunicação quando a gente fala de processo. Sim. Porque se você tá escrito ali, tá claro, tá objetivo, a comunicação vai funcionar, porque o seu colaborador vai entender como ele tem que fazer. Agora, se a cada momento, a cada dia, ou dependendo do humor com que você chega na farmácia, você fala uma coisa para ele fazer de um jeito, não dá para confiar na memória. Sim. Ninguém é obrigado a lembrar de tudo, não vai dar certo. E aí, se não há essa clareza, eu penso sempre no novo colaborador, né? Quando a gente fala dos processos de RH, que a gente também, né, nesses 30 anos, eu vi a área cada vez mais, né? Primeiro um RH mais burocrático, depois um RH estratégico, e hoje a gente fala um RH humanizado, né? Mas com processos definidos. E esses processos começam como? Vou dar um exemplo simples, Vivi. A seleção muitas vezes é banalizada, assim. Eu já estou em farmácia há 30 anos, então eu conheço as pessoas e eu conheço as pessoas com subjetividade, sem a técnica de um processo seletivo.
Então, uma dica importante que a gente gosta de falar para tornar a sua empresa atrativa, ou seja, uma empresa que as pessoas queiram trabalhar, é que os valores do candidato, eles precisam estar alinhados com os valores da empresa, né? Para isso, eu preciso cuidar dos valores da minha empresa, como a gente na nossa vida, como você com o Antônio, eu com Mariana e Pedro, né? O que a gente faz? A gente dissemina os valores, né, o legado, e a gente recebeu como uma missão, né, de uma forma estrutural, né, não é para colocar somente pessoas bem-sucedidas, mas pessoas equilibradas, íntegras, né, que se relacionem bem. Então, é muito importante que essas questões sejam percebidas, esses valores sejam percebidos no momento que a gente escolhe, e aí não pode ser só na fala, né? Eu vou contratar pessoas que os valores estejam alinhados aos valores da minha empresa. E o processo? Competências definidas para cada cargo, responsograma, onboarding. Responsograma, o que é? É o descritivo de cargo. Ótimo. Foi ótimo você perguntar, porque a mesma coisa vai mudando né? No ambiente corporativo vai mudando a nomenclatura. Então, gente, o responsograma são os descritivos de cargo, a missão do cargo, as principais atribuições, a entrega, né? O que cada colaborador vai estar fazendo. Então, são dicas simples, né, Vivi? Muito mas simples, que a gente precisa simples, praticar. Muito simples. E aí, assim, a gente já está caminhando para o encerramento desse episódio, e eu quero só dar uma embalada nisso aqui. Então, a gente deseja que você saia daqui acreditando que, se você, num processo de autoconhecimento, chegou à conclusão de que você não se comunica bem dentro da farmácia, com seus balconistas, com seu farmacêutico, ou que você é um farmacêutico que não se comunica bem com os seus pacientes, tem jeito, é possível desenvolver essa habilidade de comunicação, é possível aprimorar as suas habilidades de comunicação com dicas muito simples, que foi o que a gente falou, autoconhecimento, estudo. E se você tem uma farmácia pequena e precisa melhorar a sua comunicação com esta equipe que também é reduzida, sei lá, 5, 6, 7 pessoas, a minha dica final para você é: comece essa reunião com perguntas e encerre essa reunião com perguntas, porque a comunicação, de novo, é uma via de mão dupla, e você só vai saber se as pessoas estão compreendendo o que você está dizendo se você perguntar para elas. Sim, sim. Não tem outra forma. Eu vou na mesma dica que você, Vivi. Minha dica para a gente encerrar esse episódio é: dê voz ao seu time, conheça as pessoas, invista em conhecer as pessoas. E para isso você precisa treinar os seus líderes, porque os líderes trabalham diretamente, né, com esse colaborador, com esse liderado. Então, esse olhar individualizado, né, para cada um, é que faz com que a gente, por exemplo, a empresa tenha uma rotina de feedback e que o colaborador se sinta à vontade para apontar: eu sei no que eu sou bom, e eu sei também quais são os meus pontos de melhoria, porque nenhum de nós é bom em tudo. Então, essa comunicação colaborativa, ela estimula, né, que cada um olhe para os seus pontos de melhoria, não como crítica, mas como um processo de evolução, né? Sim, sim, sim. Maravilhoso. Conta pra gente nos comentários, tanto do YouTube quanto no Spotify, o que você está achando deste projeto lindo e maravilhoso do Pode Com Gente. Eu e Lúcia aqui com você. Compartilhe esse conteúdo com a sua rede de contatos, isso é muito importante para propagar o que a gente está falando aqui, para a gente ajudar mais pessoas nesse processo de desenvolvimento, de autoconhecimento e desenvolvimento. E sabe, Lúcia, vou falar o seguinte: olha, gente, a gente já abriu aqui a possibilidade para patrocínio. Então, se você que se identifica com esse tema, se você é do Pharma, se você acredita nesse projeto, a gente está aceitando, né, Lúcia? Com certeza. Patrocinadores. Com certeza. Super Nosso e-mail já aceitamos. está na descrição do vídeo. Então, quem Sim. sabe ter sua marca aqui com a gente, junto com a nossa, pensa nisso. Isso Né, mesmo, Lúcia? Vivi. Com certeza. Meu amor, muito obrigada. Mais uma vez foi ótimo estar com você. Com certeza. Sempre bom. Obrigada, Vivi. Obrigada, viu, gente? Até a próxima. Até o próximo Pode Com Gente. Tchau, tchau.